testemunhas prestam depoimento hoje na delegacia de Itapira sobre o desaparecimento da Isis Helena. Elas afirmam que viram a criança no dia do desaparecimento. A Polícia Civil ouve pela primeira vez testemunhas que podem ser peça-chave para chegar no paradeiro da Isis Helena e desvendar esse caso cheio de mistério. Elas chegaram nesse carro no início da manhã. As duas novas testemunhas saíram numa viatura da Polícia Civil para mostrar um lugar onde a menina pudesse estar escondida. As mulheres foram e voltaram para a delegacia pelo menos 3 vezes num período de 2 horas. A nossa equipe conversou com as testemunhas com exclusividade. Elas foram orientadas a não gravarem entrevistas para não prejudicar o andamento das investigações. Elas contaram que viram a menina no dia do desaparecimento. Analisou imagens em que a mãe da Isis Helena aparece subindo na moto com a mochila nas costas. Essa bolsa já foi trazida aqui para a delegacia e agora vai passar por perícia. Os investigadores querem saber o que a Jennifer guardava ali dentro. Disse que tinha refrigerante e algumas coisas para ela comer. A versão dada em depoimento pela mãe da Isis Helena vai ser comparada com as mensagens trocadas por ela no dia em que a menina sumiu. O delegado contou que não há contradições nos depoimentos, e sim uma inconsistência em versões de testemunhas que precisa ser apurada. Por isso, a necessidade de chamar com frequência pessoas da família da Isis Helena. Olha, o dono do carro explicou que a mulher dele comprou esse veículo há poucos dias e afirmou que não tem envolvimento com o desaparecimento da menina. Vamos acompanhar. Tipo, o carro tava lá, o vizinho guardava lá e eu falei, mas como nós vamos mudar pra casa, pro vizinho ficar indo lá pegar carro, não vai ser legal. Aí minha mulher falou assim, não, mas eu vou conversar com a minha mãe pra conversar com o dono da casa, pro vizinho poder retirar o carro. Aí, através dessa conversa que tiveram lá, viram que o preço do carro tava barato e resolveram ficar com o carro. Aí pegaram também porque falaram que não tinha multa e nada, que tinha que passar rápido pro nome, para não pegar multa no nome da atual pessoa. E de repente aparece com multa, vai pra perícia. E se minha cabeça tá aqui agora, e se aparece algo a ver com a criança aí? Eu quero passar para vocês que eu não tenho nada, tipo, com essa história aí. O Leonardo fala também sobre o envolvimento e da relação que ele manteve com Jennifer. Cheguei a falar assim com ela 1 ano e pouco atrás, 1 ano mais ou menos, tipo, conversa não tinha dinheiro e, tipo, não chegou a dar certo. Já teve até conversa de querer se relacionar também, não deu certo. Bom, eu vou chamar agora a repórter Ana Laura de Lapina, que ela está em Itapira, tem mais informações sobre a movimentação por lá. Que além das duas testemunhas, a polícia também ouviu o Leonardo, que é o dono do carro, né, Ana? Boa noite para você. Exatamente, Carol. Boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o SP Record. O Leonardo foi ouvido pela 2ª vez aqui na Delegacia de Defesa da Mulher de Itapira. No primeiro dia, no dia em que a Isis Helena desapareceu, na segunda-feira passada, ele tinha sido ouvido, mas as perguntas foram diferentes. Ele foi questionado em relação ao que ele mantinha com a Jennifer, qualquer contato que ele ainda pudesse manter com a Jennifer e qual que era a relação dele com a rotina da família. Dessa vez, ele voltou, ele disse pra gente que voltou por conta própria, porque ele estava sendo ameaçado. O que ele disse pra gente? O carro que foi apreendido, que é um Chevette, esse modelo, um carro desse mesmo modelo, teria sido flagrado por câmeras com uma enxada, e isso estava levantando muita suspeita aqui da população, por conta de ter sido visto mais ou menos no dia da movimentação, no dia do desaparecimento da Isis, e aí por ele ter o mesmo carro, no mesmo modelo, estavam levantando a suspeita de que ele pudesse ter algum tipo de envolvimento. Mas o que ele contou pra gente é que ele comprou esse carro depois do desaparecimento da Isis e que ele, se tiver de fato esse veículo envolvido com alguma coisa, que não seria justamente relacionado a ele, e sim com o dono anterior, né? Esse dono guardava o carro na casa em que ele alugou. Então, essa seria a relação dele. Por isso que ele veio até a delegacia, pelo que contou pra gente, por conta própria, ele, a mãe e a esposa, para justamente apresentar as provas de que ele não tem nada a ver e que se tiver algum indício nesse carro que já está com a perícia e ainda não retornou para cá para a delegacia, se tiver algum indício nesse carro, esse fato se deu antes dele pegar esse carro. Por isso que ele veio aqui para se defender, aceitou falar com a nossa equipe, se justificar e se defender nesse sentido, Carol. Ana, a polícia já tem mais uma linha de investigação também. Além dessa questão do carro, aí que está sendo periciado, conforme você disse, a gente também já identificou um outro dono,
segundo o que diz o Leonardo. A polícia tem informações sobre esse antigo dono, sabe quem é, já chegou a fazer contato com ele? Como é que está essa situação? Pois bem, Carol, exatamente. Mas a polícia ainda não chegou até esse homem. Eu questionei o Leonardo no seguinte sentido. Esse homem, ele conhece a família da Jennifer, tem relação com essas pessoas? Ele me disse que não sabe, que esse homem teria oferecido esse carro na semana passada, após o desaparecimento da Isis, por um preço abaixo do valor oferecido no mercado. E por isso ele se interessou para comprar o veículo. Então, a polícia não ouviu o antigo dono desse carro. Ele não está relacionado nas testemunhas, não está relacionado nem como suspeito, mas existe de fato essa questão dele ter comprado o carro desse homem, que teoricamente não tem relação com a Jennifer, não conhece a família e eles nem moram ali na mesma região. Mas pode ser que a partir de agora, né, se algum indício foi encontrado nesse carro, ele pode ser ouvido sim, Carol. Ana, hoje foi um dia muito importante para a investigação aí na cidade de Itapira em relação ao desaparecimento da Isis Helena. As duas mulheres que procuraram a delegacia e disseram terem visto a menina no dia do desaparecimento acabam mudando um pouco o rumo das investigações. O que eu queria saber de você, que está acompanhando esse caso ao longo dessa semana e também essa movimentação durante a tarde, o que esses depoimentos provocaram aí na cidade? Pois é, Carol. Cada nova informação, cada novo indício do paradeiro da Isis causa muita movimentação aqui. Hoje mesmo, né? Nesses dias que a gente tem vindo, ultimamente não tá tendo muita gente aqui na frente, população em geral, não digo nem da família do Rafael e da Jennifer, mas a população mesmo aqui de Itapira. Hoje, em função dessas novidades do caso, algumas pessoas estiveram aqui e que geraram especulações, né? Claro, rola muito de grupo, né? De aplicativos por mensagens, muitas informações falsas até então, porque tudo que a gente recebe, a gente confronta com a polícia. E nada do que chegou de concreto, de fato, tem sentido. A gente conversa todo o tempo com o delegado, Dr. Anderson, titular aqui de Itapira, confrontando todas as informações que a gente recebe, inclusive relacionadas à mochila que foi apreendida ontem e a sacola também. A gente conversou com o advogado da Jennifer. Ele esteve aqui, ele não gravou a entrevista, porque na verdade ele disse que esteve aqui só para despachar coisas de ordem prática, né, de ordem jurídica relacionadas a essa questão da apreensão da mochila e da sacola. Mas sim, em relação ao que você me perguntou, as novas testemunhas, as novas pessoas que foram ouvidas aqui geraram uma movimentação mais intensa aqui na frente da delegacia e movimenta toda a cidade, né, Carol? Mas o que a gente percebe é que os familiares, o pai, a mãe da Isis, eles estão mais reclusos, até mesmo a avó, parece que eles não querem mais falar sobre o caso. É isso que você sente também e é também uma orientação do próprio advogado, né? Exatamente. Inclusive, no dia do ato que a gente acompanhou, da manifestação religiosa, a avó, mãe da Jennifer, a avó da Isis Helena, ela, a muito custo, ela aceitou falar com a gente. E só aceitou porque a gente falou justamente sobre a manifestação. Naquele momento, a gente não queria nenhuma informação da polícia, de investigação, nada nesse sentido. A gente queria justamente saber sobre a manifestação. Ela foi até meio arisca nesse sentido, de só vou falar sobre a manifestação. Com certeza, como você disse, deve ter sido uma orientação, a mãe ou o pai da Isis Helena, eles devem estar recebendo, né, uma orientação nesse sentido de não falar sobre isso. Já são 10 dias aí do desaparecimento da Isis Helena, a cidade de Itapira segue movimentada, as pessoas estão aí buscando informações e ao mesmo tempo colaborando, tentando ajudar de alguma forma com uma informação. Às vezes isso até acaba atrapalhando, como a Ana Laura disse, porque muitas vezes chegam situações, informações falsas e isso tudo é muito complicado. Agora, com relação a buscas, Ana, teve alguma novidade? A polícia, a Guarda Municipal voltou a fazer buscas pela menina, o fato do depoimento dessas duas mulheres de hoje, né? Mudou alguma coisa? Esses dois depoimentos mudaram alguma coisa em termos de investigação, no sentido de vamos fazer novas buscas com cães farejadores, algo nesse sentido? Como é que foi a movimentação por aí hoje? Em relação às buscas, Carol, pelo que a gente sabe, confirmado exatamente pelo delegado aqui da cidade, é que não está tendo busca em lugar algum. Não, nesse momento, por parte da polícia, dos órgãos aqui da cidade, Defesa Civil, Bombeiros Voluntários, não está tendo nenhum tipo de busca
direcionada pela delegada, né? O que a gente tem de novidade também desse caso, Carol, é que enquanto a gente estava aqui na delegacia, 2 mulheres apareceram para registrar um boletim de ocorrência de ameaça. Uma mãe do homem que está sendo ameaçado e a outra prima desse homem que está sendo ameaçado. Ele também chama Leonardo e elas negam qualquer envolvimento desse crime. E elas foram ameaçadas com uma arma de fogo na própria casa. A gente vai ouvir agora como foi essa história. Foram com arma de fogo no portão da casa da minha tia, ameaçar ela, enfiar a cara dela. Então, assim, é uma situação difícil, porque já foi descartado pela polícia que ele não tem nada a ver. Pois é, ela também falou que esse Leonardo, né, não tem nenhuma relação com a Jennifer, que ele nem conhece e nem manteve nenhum contato, diferentemente do outro Leonardo. Só para esclarecer, são 2 Leonardos na história. Esse segundo Leonardo está sendo ameaçado de fato com uma imagem na rede social, com escrito de que ele foi, que a polícia confirmou que ele tem algo relacionado ao desaparecimento da Isis. Então são 2 Leonardos e esse segundo está sendo ameaçado. E agora, né, a gente vai ouvir ela falando que ele não tem contato nenhum com a Jennifer. A relação dele com a Jennifer é nenhuma. Ele nem conhece. Ele é casado com uma outra pessoa, tem um filho de 4 anos de idade. Pois é. Além disso, Carol, ele também, essa prima dele, essa pessoa que falou com a gente, é prima desse Leonardo, aqui que ele fica vários dias fora de casa e que talvez até por isso mesmo que as pessoas estejam relacionando ele com o desaparecimento da Isis. Prestando depoimento? Jair, é a primeira vez que essas pessoas estão prestando depoimento, por isso elas são tão importantes, peças tão importantes nessa investigação.